irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem aí a palavra do Senhor. Lá no livro de João, nós vamos continuar com a série de mensagens em João. Amém. Obrigada. Nós não podemos deixar, irmãos, que essa palavra, a palavra do Senhor, venha soar ao nosso coração como algo rotineira, né? Como se fosse apenas um hábito nosso, mas que nós possamos sempre ter essa palavra do Senhor como novidade de vida para todos nós. Amém? Então vamos ler João capítulo 7. Eu vou ler apenas dos versículos 1 ao 13. E depois, aos poucos, a gente vai repassando o texto. Amém? Todos acharam? Então, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vá para a Judeia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realiza estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhe afirmou: o meu tempo ainda não chegou, para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito estas palavras, ele permaneceu na Galileia. Mas após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom. E outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Amém, irmãos? Nós vamos ver nesse texto hoje eu vou tentar, apenas 4 coisas. Primeira coisa que nós vamos ver nesse capítulo 7 de João, nós vamos ver o dano da incredulidade. Depois nós vamos ver a fidelidade do ensino. O ensino verdadeiro vezes o ensino falso. E depois, nos últimos capítulos, nós vamos ver o resumo do Evangelho, que é reconhecer, receber e repartir. Amém, irmãos? Dos capítulos 5 ao 7 de João, nós aprendemos que durante esse tempo tem sido um pouco turbulento para Jesus. Mesmo o Senhor Jesus produzindo grandes milagres, mesmo o Senhor Jesus fazendo a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, fascinando as pessoas com as obras maravilhosas que ele vinha realizando, o nosso Senhor Jesus, ele era alvo de má interpretação. Os judeus não conseguiam compreender aquilo que o Senhor Jesus estava anunciando. Os judeus, eles tinham grandes dificuldades com as afirmativas messiânicas de Jesus, de que ele era o Filho de Deus e de que ele era o meio de salvação para todos os homens.
Na verdade, os judeus, eles ficavam escandalizados com Jesus. Não apenas aquela multidão que o seguia, mas os seus próprios discípulos, eles tinham grande dificuldade de entender, de compreender o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver nesse texto nesta noite. Quando nós chegamos aí no versículo 1 e no versículo 2, nós vimos que Jesus, ele tenta ficar na Galileia, que ele não queria naquele momento ir para a Judeia. Justamente porque naquela hora, naqueles momentos, estava acontecendo lá a grande festa do tabernáculo, uma das festas mais importantes para os judeus. Naquela festa aconteciam 2 rituais importantes. O primeiro ritual que acontecia lá nessa festa dos tabernáculos era o derramamento de água, que era feita no templo. Se retirava a água lá dos poços que tinham no templo lá de Siloé, e se lavava, então, o altar com dos sacrifícios com aquela água. E após aquela lavagem ali do altar, eles faziam uma oração, pedindo ao Senhor que abençoasse a próxima colheita porque eles estavam sedentos. E havia também o rito de acender tochas. Eles acendiam grandes tochas, representando ali o fogo de Deus. E os judeus queriam que Jesus fosse para aquela festa, porque justamente naquela festa haveria uma grande multidão. Era conhecida como a festa dos tabernáculos ou a festa das tendas, porque as pessoas deixavam as suas casas, construíam ali as suas tendas, as pessoas que vinham de longe também faziam as suas tendas para poder ali relembrar aquilo que Deus tinha feito no meio deles no deserto, de que Deus havia sustentado eles no deserto, que Deus havia caminhado com eles, que o Senhor esteve presente com eles através do tabernáculo. Essa, então, era a festa dos tabernáculos. Então, o versículo diz assim: depois disso, os judeus percorreram a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar a vida, mas se aproximar à festa judaica dos tabernáculos. E nós vemos que os discípulos queriam que Jesus fosse justamente para essa festa, porque ali era uma grande oportunidade do Senhor mostrar para outros e para os demais que ali estavam, as grandes obras que ele realizava. Veja o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Os irmãos de Jesus disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Será que os irmãos de Jesus, com essa atitude de querer com que ele fosse para a festa dos tabernáculos, será que eles estavam ali incentivando o ministério de Jesus para que mais pessoas o conhecessem quem ele é? Veja a resposta no versículo 5, irmãos. Fique aí com a sua Bíblia aberta e acompanha comigo. Será que era esse o incentivo dos judeus, dos discípulos de Jesus para com ele? Veja o que o versículo 5 diz: pois nem os seus irmãos criam nele. Esse não era o incentivo, eles não estavam, na verdade, incentivando o Senhor Jesus. Esse incentivo não provinha da fé que eles tinham em Cristo. Esse incentivo justamente provinha da incredulidade. Na verdade, eles queriam que Jesus continuasse provando o que ele veio fazer. O versículo 5 diz: pois nem os irmãos
criam nele. Os próprios irmãos de Jesus tinham dificuldades com a identidade de Jesus. Os próprios discípulos não enxergavam a sua divindade e não entendiam a sua divindade. Nem os seus próprios irmãos entendiam quem realmente o Cristo era. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto, irmãos? Eu aprendo que é possível a gente estar bem pertinho de Jesus e não reconhecê-lo. Que é possível a gente estar no meio do povo de Deus e mesmo assim não conhecer quem Jesus realmente é. Que é muito possível nós nos familiarizarmos com Jesus, aquele que é milagreiro, aquele que é capaz de fazer milagres, aquele que nos é capaz de fazer favores. Mas nós não conseguimos enxergar, muitas das vezes, Jesus, o Filho de Deus, a quem nós devemos honra, a quem nós devemos adoração e a quem nós devemos temor. Quantos de nós estamos frequentes, às vezes, um culto, mas não somos tementes ao Senhor? Talvez nós não tememos, talvez, pela nossa vida, mas nós devemos temer, irmãos, a segunda morte. Amém? Como que é perigoso para nós quando nós nos acostumamos com os nossos fazeres religiosos e perdemos a dimensão. Quando nós, às vezes, admiramos só os resultados daquilo que nós fazemos e não nos fixamos nos frutos. Nós prestamos atenção muitas das vezes no resultado, mas nós não prestamos atenção no fruto. Talvez nós prestamos atenção naquele irmão ou naquela irmã que tem unção, mas nós esquecemos que a unção de Deus, ela não é sinal de aprovação. Nós temos o exemplo de Saul, né? E nós vemos lá em Romanos, irmãos, abrem comigo aí, por favor, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 29. Os irmãos acharam? Olha por quê, irmãos? Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, às vezes, nós ficamos muito admirados com a unção que algumas pessoas recebem, com o dom que ela tem, com o talento que ela tem. Mas nós não prestamos atenção no fruto que ela tem. Porque o dom, o Senhor não tira. Aquilo que o Senhor nos dá como dom e talento, Ele não tira. Mas nós precisamos, irmãos, prestar atenção nos frutos. Amém? Veja que os irmãos de Jesus não entendiam o que Jesus veio fazer. Jesus, ele não estava querendo se autopromover. Ele não queria ir para aquela festa para se autopromover, para ficar conhecido. O objetivo de Jesus não era conseguir mais seguidores. Mas então, qual era o objetivo de Jesus que os discípulos não entenderam? O objetivo de Jesus era tornar Deus. O objetivo de Jesus no mundo era tornar Deus conhecido, a partir de quem Ele era, a partir da sua identidade. E essa também, irmãos, é a nossa função. A nossa função é tornar Deus
conhecido através da nossa vida, através daquilo que nós cremos, daquilo que nós praticamos, daquilo que nós anunciamos, não só com as nossas palavras, mas com o nosso viver diário. Essa é a mais importante missão que cada um de nós tem. É de apresentar ao mundo o nosso Deus. Amém, irmãos? O versículo 6 diz assim, Jesus então responde, né, aos seus irmãos e diz, então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Jesus aqui, ele recusa o convite dos seus irmãos. Mas o que Jesus estava querendo dizer para eles, eles não compreenderam. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer aqui nesse texto é por que eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo. E o versículo 7 nos responde. O versículo 7 diz assim, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Eles não compreendiam porque eles tinham a mentalidade do mundo. Jesus disse aqui que ele era odiado. E por que ele era odiado? Ele mesmo diz, porque ele dava testemunho de que as suas obras eram más. Quando nós lemos lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, um versículo que todos nós sabemos de cor. Os irmãos podem dizer? João, capítulo 3, 16, o que diz? Amém, glória a Deus. Praticamente todo cristão sabe esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Mas nós esquecemos do resto. E o resto? Os irmãos lembram? Vamos falar junto? Hein? Então vamos ler juntos. Versículo 17 até o 20, que diz assim, os irmãos podem abrir aí. João capítulo 3, versículos 17 ao 20. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio para o mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que nós queremos Jesus, mas nós não queremos a luz de Jesus. Porque a luz de Jesus reprova as nossas práticas. Nós acabamos querendo nos esconder da luz. Nós queremos esse Deus que é luz, mas nós não queremos que essa luz seja refletida em nós, porque ela revela os nossos pecados, as nossas falhas, ela aponta, né, para os nossos pecados. Quando nós somos confrontados, a primeira coisa que nós fazemos é nos justificar. Porque nós não toleramos ouvir a verdade. A verdade, ela nos incomoda e às vezes dói, né, irmãos? Nós somos rápidos em apontar o dedo,
mas nós somos soberbos e resistentes quando é nós que tenhamos que mudar. Nós queremos uma vida cheia de Deus, mas nós não estamos dispostos a receber com humildade a instrução da sua palavra que nos corrige. Se o Espírito Santo de Deus tem nos confrontado, irmãos, se a palavra do Senhor tem ido de encontro àquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos praticando e que não é a vontade do Senhor, nós precisamos olhar para essa palavra, nós precisamos ler essa palavra, mas nós precisamos obedecer também essa palavra. Amém, irmãos? É dever nossos dar ouvido ao nosso Deus e obedecê-lo. Lá em João, no capítulo 14, nos versículos 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém, irmãos? Se quisermos ter uma vida plena no amor de Deus, uma caminhada de amor com Ele, nós devemos amar essa palavra e nós devemos obedecer essa palavra. Lá nos versículos 10 e 13, Jesus então resolve ir para a festa. Não como seus irmãos esperavam que ele fosse, né? Mas ele vai escondido. E o texto nos fala que naquele lugar havia medo, havia um clima de ameaça, de hostilidade em relação a Jesus. Vamos ler? Diz assim: contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Entre a multidão havia muito boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Os judeus ali não concordavam entre si a respeito de Jesus. Eles não conheciam, uns achavam que ele era bom, outros achavam que ele estava iludindo o povo com o que ele falava, com o que ele fazia. E nós, irmãos? E nós? Quando nós ouvimos essa mensagem do nosso Senhor Jesus para nós, qual que é a nossa reação? Nós cremos absolutamente que esta é a palavra do Senhor para nós? Ou será que nós também tememos a homens? Que nós possamos refletir nessa noite a respeito daquilo que nós temos ouvido da parte de Deus. Será que nós estamos valorizando aquilo que tem sido ensinado a cada culto, a cada encontro? O nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, um Deus que a verdade do seu evangelho pode até muitas vezes doer, pode até às vezes ser meio amargo para engolir, mas as verdades do evangelho é aquela que nos cura. A palavra do evangelho é aquele que nos transforma. O evangelho é aquele que nos limpa. Então é esse evangelho que nós precisamos ouvir, irmãos. Aquele que nos liberta, aquele que nos confronta contra os nossos pecados, aquele que vai transformar a nossa vida, que vai nos trazer consciência de quem nós somos. E nós somos pecadores diante de um Deus santo. Amém, irmãos? E o texto continua lá no versículo 14 e no versículo 15. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E os judeus ficaram admirados e perguntavam: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus, no meio da festa,
ele entra no templo e começa a ensinar. E todos ficam admirados. E o interessante é que é o que eles estavam enxergando em Jesus. Porque eles exclamam, né? Como que pode um homem falar como ele fala, sem ter adquirido nenhuma instrução, sem ter estudado? Nós vemos, irmãos, que aqueles homens, eles estavam apenas enxergando em Jesus a eloquência. Eles estavam apenas enxergando em Jesus uma retórica, né? Falava bem, expressava bem. Mas olha a resposta que Jesus dá àqueles discípulos, né? Aos judeus, naquele templo, no versículo 16. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Sabe o que nós precisamos chegar nesse texto, irmãos? Para quem que o ensino de Jesus vai ser revelado? Será que o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é revelado para quem é mais inteligente? Será que o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é revelado para quem é mais estudado, para quem é letrado, para quem fala bem, para quem tem uma boa retórica, para quem sabe pregar, para quem sabe ter uma desenvoltura melhor aqui no púlpito? Não. Olha o que diz aí o versículo 17. Versículo 17 diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo é revelado para quem decide fazer a vontade de Deus. Então, se cada um de nós que estamos aqui hoje nessa noite decidir fazer a vontade de Deus, o Senhor Jesus vai continuar se revelando a cada um de nós. Amém, irmãos? E o versículo continua lá no versículo 18. O Senhor Jesus aqui nesses versículos 18, ele responde por que os discípulos não reconhecem o ensino de Jesus. Por que eles não entendem aquilo que o Senhor estava falando? Porque eles só viam ali a casca, a aparência. Eles só estavam deslumbrados com a inteligência de Jesus. E Jesus responde aqui no versículo 18, ele diz assim: porque vocês querem a glória dos homens. Por isso que eles não reconheciam o ensino de Jesus, porque eles estavam preocupados apenas com a glória dos homens. Olha o versículo 18. Aquele que fala por si mesmo, busca sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso ao seu respeito. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, nesse texto? Que o verdadeiro ensino, ele vem de Deus. Não é aquilo que eu quero ensinar, não é aquilo que eu acho mais importante, mas é aquilo que vem da parte de Deus. Nós talvez temos ouvido muito um evangelho de inclusão. Nós ouvimos falar muito de perdão. Um Deus que não exclui, um Deus que só acolhe, né? Um Deus que perdoa. E, na verdade, o nosso Deus é um Deus de inclusão mesmo. Ele quer salvar todo aquele que crê. Ele quer perdoar todo aquele que que reconhece que é um pecador. Mas, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também descobrimos que o nosso Senhor Jesus, ele requer de nós também santidade.
O nosso Senhor Jesus, Ele quer exclusividade. Nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nós só podemos servir a um Senhor. Amém, irmãos? Nós aprendemos que o verdadeiro ensino, ele faz a vontade de Deus. O verdadeiro ensino, ele não busca o seu próprio interesse. Nós não pregamos o Evangelho porque nós queremos nos beneficiar dele de alguma forma, ou manipular, né? Nós pregamos o Evangelho porque nós queremos fazer a vontade do nosso Deus. Nós aprendemos também que o verdadeiro ensino, ele busca a glória de Deus e não a própria glória. Nós não estamos aqui para sermos louvados, sermos agraciados. Não, nós estamos aqui para render glória àquele que merece toda a honra e toda a glória. É o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E nós aprendemos que o falso ensino, ele busca o ensino dos homens. Que o falso ensino busca fazer a vontade dos homens. E que o falso ensino busca a glória dos homens. E o falso ensino, ele julga apenas a aparência. Para concluir, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem lá no versículo 37. Esse texto, ele resume o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No último dia da festa, Jesus se levanta no meio do templo. Os irmãos conseguem imaginar um templo cheio, o ritual das águas acontecendo. E Jesus levanta naquele momento e ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que é beber, irmãos? Beber é crer, né? Beber é crer nele, é colocar no Senhor Jesus toda a confiança. E essa água ela representa o Espírito Santo. Então, todo aquele que crer nele, que bebe dele, recebe o Espírito Santo de Deus. Então, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, nós cremos no Senhor Jesus e estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Era isso que o Senhor Jesus estava oferecendo naquele momento. Que todos aqueles que tivessem sede, né, bebessem dele. E eu aprendo nesse texto, irmãos, que a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer. Reconhecer diante de Deus quem nós somos. Nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Porque nós estávamos perdidos e fomos por ele alcançados. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que eu preciso receber, eu preciso beber, eu preciso crer nesse Deus. E a terceira coisa que eu aprendo é que depois que eu reconheço quem eu sou e recebo da parte dele a salvação, eu preciso continuar sendo ministrada pela sua palavra para ser satisfeito nele. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, aí sim nós nos sentimos satisfeitos. Porque o Espírito Santo de Deus
é quem sacia a nossa sede, irmãos. E quando nós estamos satisfeitos de Deus, não há outra coisa que nós podamos fazer a não ser repartir. Então eu reconheço, né? Eu recebo e depois eu reparto. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a fonte de água que agora habita em você e que habita em mim, ela pode nos satisfazer, irmãos. Nós não precisamos mais buscar nos satisfazer em nenhum outro lugar. E nenhuma outra coisa, porque nós temos uma fonte do Deus vivo, jorrando, fluindo dentro de nós. Os versículos 46 desse capítulo 7 diz que ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Foi o que declararam os guardas, né? Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O único requisito para recebermos da parte do Senhor aquilo que vai nos saciar é nós termos sede, é ter essa vontade, é querer receber da parte de Deus. Então que nesta noite, irmãos, nessa oportunidade, nós possamos buscar da parte de Deus, beber desta palavra, receber da parte de Deus a plenitude do Espírito Santo de Deus. Esse deve ser o nosso padrão como cristãos. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, aquilo que está em nós é o fruto, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E assim nós vamos ser capazes de suportar o sofrimento, nós vamos ser capazes de enfrentar a imaturidade daqueles que estão caminhando junto conosco. Então que nesta noite, irmãos, nós possamos buscar da parte de Deus, sempre bebermos dessa palavra. Buscarmos o Espírito Santo de Deus, a plenitude desse Espírito sobre a nossa vida, para que a gente possa jorrar, que essa fonte de vida possa jorrar de nós.